Está em análise no Senado Federal a proposta de reforma da Previdência. E você, acha que o assunto aposentadoria está distante? Lá no futuro, você confia na aposentadoria do INSS? E se um investimento em previdência privada começar já no primeiro mês de vida da pessoa? Pois é, nessa reportagem a gente vai conhecer casos assim. Em Goiás, a procura pela previdência complementar aumentou mais que a média nacional no primeiro semestre desse ano. E para quem aposta nesse tipo de investimento a longo prazo, é fundamental buscar a orientação de um profissional capacitado para escolher o melhor plano previdenciário. Vamos ver com a repórter Camila Rodrigues. Sabe o que a Giovana, de 8 anos, o Rodrigo, de 44 e o Tiago, de 35, têm em comum? Os três têm previdência privada, uma forma de guardar dinheiro para projetos futuros, garantindo rentabilidade. O Rodrigo tem 2 planos, que vão ser resgatados quando ele completar 55 e 60 anos de idade, respectivamente. A minha necessidade hoje é de ter uma reserva para que, se eu precisar futuramente ter um pouco mais de descanso ou ter uma segurança para um estado de saúde, eu estou utilizando essa previdência. A Giovana é filha dele, também tem 2 planos previdenciários infantis há 3 anos. Em um desses planos, o aporte é de R$ 200 mensais, com a rentabilidade anual de cerca de 2%. Aos 18 anos, a Giovana já terá um montante de mais de R$ 50 mil, sem considerar os aportes extras. O pé de meia é para resguardar o futuro da criança. Vamos supor, eu tivesse desempregado, podia prejudicar o futuro da minha filha. Então a intenção nossa é ir poupando mensalmente para que no futuro ela tenha condições de fazer a faculdade dela, de ter um carro para ela ir para a faculdade. O Rodrigo investe 30% de toda a renda só com planos de previdência privada. Mas isso ele foi adequando ao longo do tempo, com muito planejamento. E essa é a palavra de ordem para investimentos financeiros. Os aportes precisam caber no orçamento familiar. E uma das vantagens dos fundos previdenciários é a flexibilização. A pessoa recebeu um bônus no trabalho, um bônus financeiro, ele pode aportar isso, ele pode fazer a portabilidade entre as várias administradoras de previdência privada, mas o mais importante de tudo isso é essa cultura de longo prazo que acredito que nós perdemos por algum tempo e que precisa ser resgatado agora. A procura pela previdência complementar aqui em Goiás cresceu mais de 20% no primeiro semestre deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. O número é maior do que a média nacional. Os goianos investiram mais de 1 bilhão nos primeiros 6 meses deste ano. Além da maior conscientização em planejar o futuro, outro motivo que influenciou nesse aumento foi a insegurança na aposentadoria pelo INSS, que passa por uma reforma. Atualmente, o trabalhador que contribui não está juntando dinheiro para a própria aposentadoria. Ele está pagando a conta de quem já está aposentado. Se esse cenário continuar, em 2050 serão mais pessoas aposentadas do que contribuintes. E aí, a conta não fecha. E é aí que surge a necessidade de se planejar o futuro. O interesse pelos planos previdenciários esbarra muitas vezes no mito de que eles são caros. Mas, para esse especialista, as seguradoras e os bancos permitem aportes de valores pequenos, a partir de R$ 100. Você tem acesso a fundos de investimentos previdenciários que estão, por exemplo, na Bolsa de Valores, que você consegue entrar com R$ 300, R$ 100, enquanto nesse mesmo fundo você teria que entrar com 10 mil, 15, 20 mil, dependendo do fundo previdenciário. Então você tem uma democratização dos investimentos. Mas é preciso ter atenção antes de contratar um plano previdenciário. Os planos possuem algumas taxas, como a de administração, carregamento e de saída. Você deve avaliar se a porcentagem de rendimento supre tudo isso. É importante escolher a tributação mais adequada, saber se a cobrança de imposto de renda é progressiva ou regressiva e ainda identificar qual a melhor modalidade de plano, PGBL ou VGBL. O PGBL é ideal para quem faz a declaração completa do imposto de renda. Nesse caso, o trabalhador pode deduzir até 12% da renda tributável e no resgate da aposentadoria, o imposto incide sobre todo o valor acumulado ao longo dos anos e sobre os rendimentos. Já o VGBL é para quem faz a declaração simplificada. Não permite deduzir o imposto de renda, que incide apenas sobre os ganhos.
O médico Tiago Caixeta tem 2 planos, um VGBL e outro PGBL. Por ser um profissional liberal, ele deduz os ganhos no PGBL e o outro ele tem como uma forma de reserva. O médico e investidor dá uma dica importante. Esses investimentos são a longo prazo. Se o interessado retira o dinheiro antes do prazo estipulado pelo contrato, ele pode sair perdendo. Mas ele se sente seguro, já que existem garantias legais para esse tipo de investimento. Hoje a Previdência funciona como um fundo de investimento. Então, assim, os fundos de Previdência, eles têm algumas garantias legais. Então, é um valor que mesmo que daqui 10, 15, 20, 30 anos a gente espere, dificilmente uma mudança no cenário político e econômico vai afetar esses fundos de Previdência. O médico ainda fez um plano para o filho, assim que ele nasceu. Quando ele chegar na maioridade com 18 anos, a gente já vai ter 18 anos de contribuição e 18 anos de juros sobre juro. Se eventualmente ele precisar desse dinheiro para um estudo, para uma viagem, às vezes vai fazer um intercâmbio, vai morar fora, algo do tipo, e precisa desse valor, ele já tem com o que começar. E se ele não precisar disso, ele pode continuar fazendo aportes mensais. A Previdência é um dos tipos de investimentos que permitem pagamentos por boletos ou débito em conta mensal, o que gera uma certa disciplina financeira. Mas antes de contratar, é necessário avaliar qual o melhor plano e, para isso, é fundamental ter a assistência de um profissional habilitado. Afinal, é o seu futuro ou das pessoas que você ama que está em jogo. Aquele profissional corretor de seguros especializado, ele consegue fazer uma leitura das opções que o consumidor tem no mercado e oferecer aquela que melhor adequa às características do cliente. E além disso, por ser especializado, ele acompanha periodicamente a saúde financeira de cada uma dessas empresas.